sobre a civilização da Grécia Antiga e a Romana. Quando falamos da civilização grega, podemos interpretar os gregos foram exemplares, foram eles que desenvolveram a democracia, trouxeram a participação de todos na vida pública. Só que naquele contexto, quem participava da vida pública na Grécia Antiga eram as pessoas que possuíam uma boa condição. Os escravos não tinham direito de participar da vida pública. Podemos falar o que é a democracia, a participação popular de todos na vida pública. Hoje, no Brasil, nós podemos entender e interpretar que existem eleições de 4 em 4 anos. Essas eleições, a população escolhe seus governantes. Essa é uma forma de democracia. A religião na Grécia Antiga, os gregos eram povos politeístas. Eles acreditavam em vários deuses, e cada um dos seus deuses tinha um significado para eles. E os gregos faziam suas oferendas a seus deuses, a Ares, a Hera, a Zeus, a Atena, a Apolo, a Afrodite, e fazia suas oferendas quando desejavam conquistar um objetivo, ter um sucesso, e pedia sempre os seus deuses. Os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos foram inventados na Grécia Antiga. Essa modalidade atualmente é disputada de 4 em 4 anos. E naquele contexto, quando eles disputavam as Olimpíadas, era algo interessante os Jogos Olímpicos na Grécia Antiga. O teatro foram os gregos que inventaram na antiguidade. Eram encenações, era uma forma de reunir pessoas na plateia para poder participar e assistir às peças. Era muito contextualizada na época as encenações e reuniam pessoas, e a população gostava de assistir às encenações. A divisão da história grega. Tem um período do pré-homérico, arcaico, clássico, período pré-homérico, pré-histórico, lendário, que descreve a formação de um povo grego, aqueus, eólios, jônios e dóricos. Quando os dóricos chegavam à Grécia, provocaram a diáspora no ano antes de Cristo, 1100. Naquele contexto, ocuparam a parte da Ásia Menor, E esse foi um dos períodos da antiguidade da Grécia Antiga, um deles, As cidades gregas. Naquele contexto, as cidades gregas, cada uma delas possuía suas leis. Elas eram consideradas cidades-estados. Possuindo sua lei, tinha seu administrador que regia as leis, junto com a participação de pessoas que eram nomeadas para poder elaborar e criar essas leis, que é o contexto histórico, a parte jurídica. Os gregos também acreditavam muito em mitologia. Existia o ciclo do ouro, da prata e do bronze. O ciclo do ouro é denominado quando as coisas vão bem. O ciclo da prata é denominado quando as coisas vão mediana. E o ciclo do bronze é denominado quando as pessoas enfrentam dificuldades. Quando falamos da civilização romana, é dividida na Roma monárquica, republicana e na Roma imperial. O período da Roma monárquica, na monarquia romana, de 753 a.C. a 509, foi a fundação do Império Romano, o atual Império Romano que eles falam, Depois veio a questão da República Romana de 509 a 27 a.C. E veio o Império Romano de 27 a.C. a 476 d.C. Os plebeus. Quem eram os plebeus na Roma Antiga? Eram pessoas que... Os plebeus eram homens livres que possuíam terras naquele contexto na Antiguidade. E eram compostos por mulheres, homens, eram pessoas livres que trabalhavam. Um dos fundadores da cidade de Roma, segundo a mitologia grega, foi Rômulo e Remo. Rômulo e Remo. Esses dois foram um dos fundadores da cidade de Roma, segundo a mitologia romana.
a loba, né? Existe uma mitologia que eles ajudaram a fundar a cidade de Roma, que foram criados por uma loba. A Pax Romana era um período de estabilidade e calmaria no cenário romano, porque os romanos eram povos que entravam em conflitos e desbravejavam buscando novas conquistas naquele contexto, né? Aí quando tinha um período de paz, era chamado de Pax Romana. A política do pão e circo. A política do pão e circo na Roma era a distribuição de alimentos, era a realização dos espetáculos. Como nós podemos contextualizar isso? Era um período quando as pessoas andavam agitadas, revoltadas contra a política do imperador romano. O imperador distribuía alimentos e dava circo, levava as pessoas a assistir plateia, assistir espetáculos no circo, corrida de vigas, né? Era uma maneira de acalmar as pessoas, era chamada política do pão e circo. As galés romanas eram uma maneira de punir as pessoas quando se tornavam escravos, né, na Roma antiga, né? Eles iam e remavam essas embarcações em alto mar, né? E quando eram sentenciados pelas leis romanas, de acordo se eles cometessem um crime, um delito, né, em uma das regiões que eles habitavam, né? O Coliseu Romano era um lugar da arena, dos espetáculos, onde existiam corridas, onde existiam animais selvagens, guerras, né? Pessoas, quando eram gladiar, era lá no Coliseu Romano. Os escravos romanos. Na Roma antiga, quem era considerado escravos? Pessoas que eram capturadas quando entravam em conflito contra Roma, pessoas quando estava devendo o Império Romano se tornavam escravos, e pessoas que não respeitavam as leis do Império e eram sentenciados e iam para a escravidão.